Bom dia a todos que fazem parte do 14º Cinesp, que está acontecendo aqui no Centro de Convenções, Olinda, Pernambuco. E estamos aqui com mais uma presença carinhosa que nunca falta aqui, né? Dr. Hugo Martins, ele é neurologista, psiquiatra e espírita. Ele já falou que não precisa chamar ele de doutor, né? Mas a força do hábito nos conduz, né? Então seja muito bem-vindo, Dr. Hugo, à nossa sala de bate-papo. Estamos também com Paulo Shoa, que mais tarde às 16 horas vai estar conosco aqui, vai mudar a posição, vai ser a entrevistada, vai falar de depressão. E vamos convidar para compor a nossa mesa o Dr. Gustavo Poser, por gentileza, que vai nos ajudar nesse bate-papo informal para que possamos desenvolver temas relacionados à espiritualidade, à saúde mental, comportamento humano. E agora passo a palavra com muita satisfação e gratidão ao Dr. Hugo Martins, para dar boa tarde, bom dia ainda, né, aos nossos internautas e o pessoal aqui presente. Muito bom dia, Kátia. Muito obrigado pela sua deferência, seu carinho. Muito bom dia a todos presentes. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar sobre um tema que temos estudado aí nos últimos anos e mais recentemente tem se tornado objeto de um projeto de pesquisa nosso no campo científico mesmo, que é qual a relação que existe entre os transtornos psiquiátricos e a obsessão espiritual. Então, muitas pessoas sabem que nós nos dedicamos a esse tema. Primeiro faz a seguinte questionamento: a obsessão espiritual é um tema aceito pela medicina? Ou seja, a medicina compreende que a obsessão espiritual é um fato científico? E a resposta é que até agora não. A medicina e a ciência ainda não consideram a obsessão espiritual como um problema factual. Existem algumas pessoas que apontam uma classificação internacional das doenças, o CID-10, muitos têm decorado, F44.3, estado de transe e possessão, e colocam como isso sendo uma carta de aceitação da medicina para a obsessão espiritual. O capítulo da classificação que trata disso aí se intitula Transtornos Dissociativos. O que é um transtorno dissociativo para a medicina? É quando funções mentais, como por exemplo, consciência, identidade, percepção e memória, que em geral estão integradas naquela pessoa, se desintegra por algum momento. E aí, dentro dessa classificação, a gente vai encontrar, por exemplo, amnésia dissociativa, fuga dissociativa e outras coisas mais. Então, há que se compreender esse conceito dentro do capítulo da classificação que foi escrito. Então, conquanto quem trabalha com isso saiba da existência, isso a gente vai falar daqui a pouco, da obsessão espiritual, está ainda tudo no campo empírico. Por isso tem se tornado objeto de muita dedicação para que haja uma aproximação do paradigma da espiritualidade do que é científico. Mas seguramente hoje não podemos dizer que a medicina aceita a obsessão espiritual como um fato. O que é um fato científico? O fato científico, ele é comprovado, conhecido e aceito por toda uma comunidade. Por exemplo, se eu disser aqui ou no Japão que a hipertensão arterial sistêmica é uma causa, um fator que predispõe ao AVC, ao acidente vascular encefálico
e ao infarto agudo do miocárdio, ninguém da área médica vai questionar. É um fato. A gente poderia citar vários. O fato, para a ciência, ele é aceito por todos. A obsessão espiritual, quando você aponta para essa questão da classificação internacional das doenças, não vai ser aceito por todo mundo. Digamos que ele vai ser rejeitado pela maioria. Então não podemos, consequentemente, dizer que é um fato científico. O que não quer dizer que não devamos estudá-lo, aprofundar o tema e utilizar as ferramentas que nós dispomos dentro da investigação científica para tentar, quem sabe, daqui a algum tempo, poder comprovar isso de forma mais concreta. Existem algumas dificuldades nesse campo. A saber, o problema mente-cérebro não foi resolvido ainda. Nós ainda não solucionamos a questão mente-cérebro. Então, há bons pesquisadores, pessoas renomadas no mundo acadêmico, que acreditam que a mente seja o produto da atividade neuronal. Ou seja, a mente ela é o produto da atividade elétrica cerebral. E existem alguns cientistas que acreditam que o cérebro é apenas um instrumental e uma ferramenta que é utilizada por uma consciência e não necessariamente estará utilizando aquele arcabouço físico. Não dá para dizer que está definido. O jogo não está definido. E esse é um grande entrave. Por quê? Se nós acreditamos que a obsessão espiritual é a influência de um espírito, uma inteligência que está fora do corpo, por alguém que está encarnado, eu tenho que acreditar, consequentemente, que o cérebro é só um instrumental. Mas isso não é um fato que ainda cientificamente está resolvido. Existem alguns indícios que nos últimos anos tem se investigado muito. A questão da sobrevivência da nossa consciência fora da estrutura cerebral. Existia um cientista holandês chamado Pim van Lommel, que no ano de 2001 publica um artigo na revista britânica The Lancet, uma revista médica muito conceituada, e ele publica o resultado de um estudo que ele fez com 344 pacientes que sobreviveram à parada cardíaca e relataram experiência de quase morte. Quando o indivíduo tem uma parada cardíaca, depois de alguns segundos, o sangue deixa de chegar no cérebro e o indivíduo perde a consciência. Ele estudou indivíduos que sofreram uma parada cardíaca e 18% dos 344 pacientes, quando retornaram, referiram que tiveram experiências muito interessantes. Alguns viram túneis com luzes brilhantes, outros viram parentes já falecidos, outros sentiram que o medo da morte para eles não existiu mais. Eles sentiam uma sensação de não querer voltar para o corpo. Alguns sentiram, inclusive, que quando retornava para o corpo, sentia como se estivesse sendo aprisionado. E um relato muito interessante desse estudo é de um cidadão que é encontrado em coma no meio da rua e é levado pelo serviço de resgate para o hospital de urgência. Quando ele chega lá, em coma, a enfermeira que vai dar a primeira assistência a ele, nota que ele tem uma prótese dentária, tira a prótese para entubar o paciente, entuba, faz todo o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar, o indivíduo é transferido para a UTI, e depois de vários dias, muitos dias, quando ele está melhor, e vai para a enfermaria de cardio, a enfermeira vai fazer uma visita ao paciente, e quando ele chega no quarto, ele aponta para ela, falando com outras pessoas, e diz: ela sabe onde está a minha dentadura. Foi ela que, quando eu cheguei, ela guardou numa gaveta de um armáriozinho que está cheio de frasquinho, e relatou toda a cena que ele tinha consciência enquanto o cérebro dele estava sem funcionar.
Então, a grande pergunta que se faz no final desse artigo é: como pode a consciência estar tão bem preservada no momento que o cérebro está sem funcionar? Então, a consciência, de repente, pode estar funcionando sem um equipamento cerebral. Fora o Dr. Ivan Homem, outros cientistas renomados, como Samparri e tantos outros, fizeram estudos na mesma linha. E todos eles chegam à mesma conclusão. E o mais interessante é que, embora alguns cientistas, por exemplo, tem um experimento com capacete, chama-se capacete de Deus. Ele coloca um capacete no indivíduo, estimula eletricamente, e o indivíduo tem as percepções que essas pessoas que tiveram EQM têm. Aí um grupo que acredita que tudo vem do cérebro diz: está vendo? Se nós estimularmos certas áreas do cérebro, a pessoa vai ter as mesmas sensações. Mas aí que vem a grande situação, que os pesquisadores que advogam que a consciência existe independentemente do cérebro colocam. As pessoas que sofreram EQM verdadeiro, elas modificam a sua personalidade. Elas modificam o seu jeito de ver a vida. E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que passou por 2 EQMs, e numa delas, a parada cardiorrespiratória já estava muito prolongada, e ela viu quando as pessoas da equipe disseram: já é melhor até mandar vir o atestado de óbito. E ela vendo tudo, porque já tinha muito tempo parada. Ela volta e ela modificou completamente a sua maneira de ver a vida. Ou seja, ela hoje não tem mais medo da morte, ela hoje tem uma percepção do valor da vida diferente do que tinha antes. É uma bolsa de Garanhuns, inclusive. Então, o que se observa é que, independentemente da cultura onde o indivíduo está inserido, independentemente do país e tudo, a experiência, o conteúdo da experiência é muito semelhante. Por quê? Essa moça, ela diz que quando teve a EQM, sentiu a presença de alguns dos seus antepassados que já haviam falecido. Sendo que, curiosamente, ela pertence a uma determinada corrente religiosa que acredita que depois do desencarne o indivíduo vai ficar dormindo eternamente até o dia do juízo final. Então, aquilo teoricamente não podia ser um produto da sua crença, já que a sua crença é contrária ao fato dela estar tendo contato com pessoas já falecidas. Então vejamos que é um campo muito aberto de estudos, e que eu coloquei esse preâmbulo para dizer que, quando se considera que a obsessão espiritual ela é causa de alguns transtornos dentro da psiquiatria, temos que colocar primeiramente que não é um fato aceito pela comunidade científica, como se apregou aos 4 ventos. Gostaríamos muito que já tivéssemos essa abertura. Porém, existem dificuldades epistemológicas de você comprovar determinados fenômenos que fogem à instrumentalidade que possuímos dentro do campo da ciência. É como se tivéssemos um paradigma, que é o paradigma espiritual, tivéssemos o paradigma material, e como é que eu vou provar uma coisa que está numa outra esfera dentro de uma esfera absolutamente material, como é o nosso paradigma cartesiano, extremamente materialista. Então não devemos ter pressa, devemos fazer as coisas de forma que elas fiquem mais amarradas, porque as pesquisas nos últimos 20 anos têm se aprofundado sobre o tema, e acreditamos que daqui a algum tempo isso vai, de alguma forma, cair dentro do colo da maioria dos pesquisadores que se interessam pelo assunto. Só para finalizar essa introdução da gente, o que é que acontece muito dentro do mundo acadêmico? As pessoas com que eu converso e que têm uma experiência, que têm uma condição científica de colaborar no tema, ele diz: olha, Hugo, eu entendo a tua colocação e até acho que pode até ser que seja assim, mas eu não tenho interesse de dedicar meu tempo para isso. Vocês concebem? Eu não tenho interesse de passar meu tempo estudando esse tipo de coisa. Então,
muitas pessoas dentro do mundo acadêmico simplesmente não têm a menor disposição de estudar o assunto. Então, colocando logo essas dificuldades iniciais que temos em estudar o assunto, coloco a Kátia aí para que ela possa conduzir as perguntas nesse sentido. Doutor Hugo, estávamos aqui realmente bebendo dessa fonte e temos muita consonância, né? Principalmente eu e Paula, que trabalhamos na área da saúde também, somos psicólogas, e tem um tema que a gente até trouxe para o doutor Décio. O doutor Décio generosamente também esteve aqui na sala de bate-papo, e a gente trouxe um tema para ele, dentro desse tema, que pode ser um subtema, né? Sobre o tratar e o cuidar. Quando nós temos os paradigmas espirituais, o paradigma espiritual e material no trato do ser humano, como é que fica o limite do tratar e cuidar dentro da sua experiência pontual médica, né? Já que vai dar também alguns desdobramentos para os que trabalham na área de saúde de forma geral. Bem, Kátia, curiosamente, semana passada eu estava pensando sobre o assunto. Eu vou fazer, perto de fazer 20 anos de formado, e ainda estou aprendendo sobre isso. Acredito que não seja fácil definir isso de forma muito concreta e definitiva, porque às vezes você sente intuitivamente o desejo de acolher de forma mais ostensiva um indivíduo que passa por uma situação que você está vendo ali que ele não vai sozinho dar conta. Então você toma aquela atitude que é até um pouco mais paternalista, para que você possa conduzir a situação e que tenha um desfecho que seja melhor. Claro que a Carla aí estava dando uma palestra, fazendo uma fala muito interessante sobre algumas questões que são da compreensão de que o indivíduo, cada um, tem que por si mesmo trilhar o seu caminho do autoconhecimento, do autoaprimoramento, seu caminho de evolução, sendo que nós, enquanto criaturas ainda muito atrasadas espiritualmente, nós necessitamos quase continuamente do apoio externo. Dificilmente, e muitas pessoas dificilmente alcançarão a solução das suas problemáticas e seus conflitos, se não for com o auxílio de alguém. Vejamos, o Cristo colocou o seguinte: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, renegue-se a si mesmo e venha. O Cristo não disse que ia levar a cruz dos outros. Cada um tem que carregar a sua própria cruz. Muitas vezes queremos delegar para o outro o compromisso e a responsabilidade que é nossa. Isso é uma grande armadilha, porque o indivíduo não vai alcançar a felicidade. Então a busca ela é muito pessoal, a cada um segundo suas obras. Então o papel daquele que trata é de mostrar à pessoa que ela tem que palmilhar esse caminho. O profissional, seja ele médico, psicólogo ou qualquer um que esteja tratando a pessoa, não pode se furtar de esclarecê-lo nesse sentido, com a justificativa de que aquela pessoa não tem condições de escutar isso ou aquilo. Devemos fazer isso amorosamente, porque não podemos jogar certas verdades, mesmo que sejam muito claras as situações, mas não podemos jogar isso, porque a pessoa naquele momento às vezes não tem a condição de entender. Mas temos que vagarosamente e com muita paciência colocar que ele vai ter que dar os seus próprios passos, porque senão você vai estar seguindo uma postura de clientelismo e dizendo o que o outro quer ouvir. Mas muitas vezes, para que o outro cresça,
é necessário que ele também escute, que nós escutemos aquilo que por hora não vai nos agradar muito, mas que mais na frente, quando vier um insight, e você percebe, poxa vida, como aquela pessoa foi legal comigo. Ela falou uma coisa que eu não gostei, mas que era pura verdade. Então, o mestre disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para alcançarmos a paz, a felicidade, o estado de harmonia plena, temos que seguir o caminho da verdade, mesmo que às vezes doa na alma. Doutor Hugo, pensando numa perspectiva bioquímica e tudo que a gente entende sobre essa questão da estrutura do cérebro na área límbica, você como médico espírita, você entende que existe uma linha muito tênue entre processos obsessivos e transtornos psicológicos, ou não existe linha tênue? A gente pode considerar que 100%, eu não sei se eu posso falar assim, eu acho muito ousado da minha parte, mas uma perspectiva espírita agora, 100% das pessoas que desenvolvem algum transtorno psicológico é processos obsessivos? Boa pergunta, Paula. Veja, o nosso trabalho hoje no centro, ele é muito focado nesse aspecto. Nós recebemos pessoas que fazem tratamento médico e psicológico há tempo e que, por algum motivo, são pessoas refratárias ao tratamento. Ou seja, o tratamento seguiu todo o algoritmo que deve ser realizado e não se logrou êxito dentro dessa perspectiva. Então começa a colocar tudo nas costas do espírito. Então, existe talvez uma crítica positiva que a gente tenta fazer, é que não podemos colocar tudo na conta do obsessor. Porque às vezes a pessoa é tão problemática que nem o obsessor aguenta ficar junto. Ele se afasta. Ele não aguenta. Então, o que observamos na prática é um percentual grande de pessoas que nos são encaminhadas com a interrogativa que seria a obsessão espiritual. Grande parte tem problemas de conflitos existenciais, de aceitação, por conta do orgulho e etc e tal. E termina muito secundariamente atraindo para o seu campo de ação criaturas que estão ali no astral e que, enfim, se ligam por uma identificação de faixa vibracional. Mas a raiz do problema está na sua conduta. Porque a partir do momento que extirpar o orgulho, o egoísmo e outras coisas mais, não vai ter mais a sintonia. Então, uma boa parte do problema se assesta no próprio ser. E uma fração menor seriam processos obsessivos graves e gravíssimos, que aí contribuem para a desestruturação da sua parte mental e, consequentemente, da sua estrutura física. Porque as alterações que acontecem no campo bioquímico, no campo das redes neurais, elas acontecem, nesse caso da obsessão espiritual, já numa fase mais tardia, como consequência de todo o transtorno pelo qual passa a pessoa. A obsessão espiritual, aquela quando a gente afasta todas as outras causas e a gente identifica como sendo a obsessão espiritual mesmo, tem pessoas que nos referem que durante a parte mais grave do processo obsessivo achavam que iam perder a linha entre a realidade. Então, são casos graves, mas que são minoria. Então, o que nós vemos? Grande parte dos problemas que se quer acreditar a obsessão espiritual, na verdade, o problema está dentro da pessoa. Agora, a obsessão espiritual é uma realidade. Não é à toa que Kardec vai separar. Ela não saía
porque a depressão não deixava a pessoa sair de casa. Quando me trouxeram um caso, quando contaram a história, e a história da obsessão espiritual, ela guarda algumas particularidades que é diferente dos transtornos mentais que a gente vê habitualmente na prática clínica. Quando contaram a história, já me acendeu o alerta de que aquilo seria um processo de obsessão espiritual. Ela passou 19 anos, quase 20 anos sem sair de casa. E depois, para não encurtar a história toda, porque a história é muito longa, do tratamento, ela tem uma vida completamente normal. Se eu soubesse que hoje ia falar a história dela, eu ia pedir para ela vir aqui para ela contar uma parte da história que passou. Então, esse é um caso de obsessão espiritual, que identificamos o obsessor, conversamos com o obsessor, depois de muita peleja, porque nós não temos condições morais de aconselharmos um obsessor a seguir o caminho do bem. São espíritos benfeitores que se aproximam do nosso campo de ação e fazem isso. O que é que eu iria dizer para um espírito que está ali induzindo a pessoa a perder a sua encarnação? Eu não tenho condições, eu não tenho moral para chegar para ele e dizer, mas os espíritos superiores sim. E se utilizam do grupo de trabalho para poder acolher amorosamente aquele que está na situação hoje de algoz, mas quem sabe no passado foi uma grande vítima daquela criatura. E também não é mágica. E não é você chegar assim um dia, fazer uma sessão no centro e resolver o problema. Isso aí é ilusão. São várias e várias sessões, várias semanas, onde tem que haver persistência e fé daquela pessoa ou de quem está próximo a ela, de que a coisa vai acontecer. Então, depois de um tempo de tratamento, ela foi se recuperando, até chegar ao ponto dela participar como voluntária da Casa Espírita, fazer campanha do quilo, tal. E é outra pessoa, é como se fossem duas pessoas completamente distintas. Então, temos um catálogo de casos como esse. Então, são os casos onde a obsessão espiritual ela é a parte principal da história da vida da pessoa. Existem vários onde a pessoa não quer mudar, se beneficia daquela situação de vitimização para controlar e manipular até os familiares e chega querendo colocar a culpa no obsessor. Aí é outra coisa. Por isso que é um campo que tem que ter sempre um cuidado muito grande, uma análise muito criteriosa, para que você possa estar, vamos dizer assim, concentrando a sua energia no que realmente é interessante para o grupo espírita que trabalha com isso e para a pessoa e para os familiares. Porque também aquela pessoa que vem com essa situação, ela tem que escutar da parte do grupo que trabalha com isso a verdade. Para ela saber que ela não pode estar indo no grupo e outro mentindo. Ela tem que saber que a farsa vai ser descoberta. Para poder ela se melhorar. Não é só passar a mão e dizer, né? Tem que dizer isso também. Mas simples, depois de muitas avaliações e muita certeza, porque tudo nesse campo tem que ser feito com muito cuidado, com muito critério, com muito amor, porque estamos sempre diante de uma pessoa que, quer queira, quer não, está em sofrimento. Porque mesmo uma pessoa que vive dentro de um universo que é de ilusão, é porque está sofrendo. Porque ninguém que tenha já consciência do que é a vida e do que é o propósito da sua existência vai estar perdendo tempo consumindo a própria existência com isso ou trazendo sofrimento para os que vivem com ela. Bom, vamos abrir agora, né, para que o nosso público, vocês não estão vendo que estão aqui nos assistindo no Facebook, nas redes, nas páginas, né, das redes sociais, que é o CIMESP, o Memorial Chico Xavier. Nós temos aqui um público grande que veio nos prestigiar e vamos abrir aqui para que vocês façam perguntas a Dr. Hugo, até Dr. Gustavo também, né, Dr. Gustavo? Poderia?
No complemento, tudo bem. Quem gostaria? Rafael, né? Rafael? Doutor, sabemos que existe um fator hormonal para a esquizofrenia. Se eu não me engano, é o excesso de dopamina, não lembro bem. E aí, o excesso de dopamina causa a esquizofrenia e a diminuição mal de Parkinson, se eu não me engano, é a dopamina. Pois bem, sabemos que isso é físico, orgânico. Entanto, qual seria a correlação, se porventura há essa correlação? Será que haveria a possibilidade de um espírito obsessor influenciar na produtividade orgânica, hormonal dos neurotransmissores? Veja bem, Rafael. A pergunta de Rafael dá uma palestra toda de uma hora. Existe um conceito recente em psiquiatria, chama-se RDoC, a compreensão dos mecanismos utilizando uma plataforma biológica. Dentro disso tudo, existe um conceito sobreposto de psicose contínua, ou seja, antigamente se achava que o indivíduo, por exemplo, em alucinações, delírios, embotamento afetivo e outras características, compunha aquele conjunto de sintomas que sindromicamente poderia cair no diagnóstico de esquizofrenia. E o indivíduo que era teoricamente normal. Mas hoje em dia o conceito é de que existe um contínuo que varia da normalidade ao indivíduo que é francamente psicótico. Então, existem indivíduos que têm sintomas psicóticos e nunca vão procurar uma assistência médica. Indivíduo que escuta, está em casa, José, ele chega na porta, não tem ninguém. Ele volta, continua fazendo a coisa, daqui a pouco chama, José, vem para cá, ele vai lá, não tem ninguém. Indivíduo que escuta a voz, e às vezes escuta frases, tem alucinações auditivas, mas que não geram uma busca por tratamento médico, porque aquilo ali não gera para ele um sofrimento. Existem alguns estudos bem interessantes que mostram que é a interpretação do fenômeno que vai gerar o adoecimento da pessoa. Existem alguns estudos com ressonância funcional mostrando que existem algumas conexões de rede dentro do cérebro de uma pessoa que tem esquizofrenia que estão disfuncionais. Muito mais do que, por exemplo, um excesso de dopamina em determinada via. Até porque a via, por exemplo, que no doente de Parkinson, a sua falta, a falta de dopamina gera alteração motora, é uma via diferente daquela via que no paciente que tem esquizofrenia se preconiza que exista um excesso no funcionamento da dopamina. E na verdade acredita-se hoje é que nessas doenças que compõem o espectro do transtorno psicótico, você tem alterações de redes. É uma coisa bem mais complicada de entender. E muito mais técnica. Mas o fato é que essas alterações bioquímicas e neurofisiológicas que são observadas nesses pacientes, nem todas as pessoas que apresentam alterações bioquímicas vão ter o quadro associado a um fenômeno ambiental, que é o epigenético. Então, o indivíduo que ele vem com a ferramenta e o ambiente auxilia para que a doença vá eclodir. O ambiente espiritual, e aí a ciência para aqui. Transtorno mental vai ser a genética e o ambiente em geral. Claro que tem os fatores, mas esse é o mais forte. Nós que somos espíritas, que entendemos o conceito da imortalidade da alma, da nossa pré-existência, além disso, nós já viemos com os nossos débitos, com as criaturas que de alguma forma prejudicamos na vida passada e que se ligam a gente pela nossa própria estruturação evolutiva.
muitas vezes, têm a capacidade de influenciar a nós enquanto espírito, binômio espírito-perispírito, e sabemos que o perispírito, ele compõe o modelo organizador biológico. O perispírito não é sinônimo do modelo, mas o perispírito é um dos componentes desse modelo organizador biológico, que seria aquilo que vai dar a forma. Então, se o nosso perispírito é o que formata a estrutura física, e se esse perispírito é aquela parte do nosso organismo integral que se expande e entra em contato com os seres desencarnados que fazem com que hajam as alterações, então, consequentemente, isso não vai estar. Isso que a gente está dizendo não pode ser provado cientificamente, mas pela lógica, uma obsessão espiritual pode sim promover alteração na estrutura física, seja ela cerebral ou qualquer outra parte do corpo. E a nossa experiência, temos casos onde isso ocorreu. Então, a resposta é sim, pode sim, dentro da nossa lógica espírita. Bom, eu queria um entendimento especializado. A gente também tem que entender que essa é uma demanda real. Eu conheço muitas pessoas, inclusive na minha cidade, que hoje não tem um psiquiatra no sistema da rede pública. Tem uma dificuldade muito grande do acesso ao profissional médico e, obviamente, ao tratamento. Nós temos uma questão de ordem pública, mas também uma questão de ordem espiritual. A associação dos dois tratamentos traz um resultado muito importante. Mas como as casas espíritas podem se preparar de forma responsável para atender essa demanda que nos chega, dando atendimento espiritual e o devido encaminhamento, orientação pelo menos, não encaminhamento, que não cabe necessariamente encaminhamento, até porque não são profissionais de sequência do sistema, mas pelo menos que orientação dá diante dessa demanda cresce e exige de nós, que estamos lá na casa espírita, uma sensibilidade maior e que tem uma relação científica de um tratamento médico. Muito obrigado, Fábio, pela pergunta. Extremamente importante isso. Você vai querer uma resposta teórica ou pragmática? As duas. Pragmática. Veja, temos que ter consciência dos nossos limites. Por mais que tenhamos boa vontade, nós não teremos como resolver todos os problemas que nos aparecem. A casa espírita, ela deve se prestar a fazer o atendimento espiritual. Ponto. Se naquela casa espírita tiver um cardiologista que faça o atendimento voluntário uma vez por semana e o indivíduo tiver uma hipertensão arterial descompensada, não vai custar nada a ele cuidar daquilo ali e resolver. Mas se o indivíduo tiver um problema de outra natureza que fuja da condição daquela pessoa ou daquele grupo que atende na casa espírita a resolver, tem que ser dado um encaminhamento, explicado à pessoa qual é a situação, e você pode até articular, se você for uma pessoa que tiver muito conhecimento, para auxiliar, não custa nada. Fazer o bem sempre é bom. Mas vai ter vezes que você não vai conseguir resolver. E isso não vai poder gerar frustração, porque senão atrapalha o trabalho espiritual. Porque, às vezes, no afã de prestarmos a melhor assistência possível, a pessoa vem com 10 problemas, você resolve 8. E os 2 que você não resolve, você ainda fica assim, pensando que poderia fazer mais alguma coisa. Mas isso não é verdade. Enfrentamos esses problemas em praticamente todas as casas espíritas. A situação social que vivemos, as dificuldades que são apresentadas todos os dias, elas seguramente resultarão numa demanda de problemas que é muito maior do que a capacidade da casa espírita, enquanto instituição com aquele fim, tem para resolver. Então, eu acredito que deva haver, em cada casa espírita, pelo menos, um psicólogo
para atender às demandas da própria instituição. Se reunir com os voluntários e colocar para eles, para os voluntários, essa questão. O Clóvis fez uma pergunta a Carla: qual é o limite entre você ter esse tipo de consciência e você se tornar de repente uma pessoa que um discurso suicida? Aí eu vou fazer o quê? Mandar a pessoa vir na outra semana? Não pode. Então, bom senso. Aí você vai ter que resolver. Aí você dorme depois menos para começar o outro dia. Se vira. Mas aí você tem que sempre utilizar a questão do bom senso. Se tivermos o bom senso, nós não teremos tanto conflito, porque vamos entender, inclusive, que aquelas pessoas estarão passando por determinadas situações, por necessidade de evolução. Temos andado aí em muitos lugares no mundo e temos visto que quanto mais dificuldade nós temos nessa vida material, a nossa tendência é da transcendência. E que quanto mais facilidade nós temos, mais a gente relaxa e se acomoda no nosso processo de caminhada espiritual. Se você tem uma pessoa que resolva todos os seus problemas a qualquer hora, você não se mobiliza. Se você diz, olha, você tem que ir naquele dia, naquele horário. Se você não for, você perde, você fica sem. A pessoa chega cedinho, fica lá plantada. Às vezes eu chego, um atendimento, a pessoa tem que chegar bem cedo, quando ainda é claro, ficou lá esperando. Então tem todos esses lances que devem ser vistos. Mas, só para fechar essa questão, Fábio, eu acredito mais que isso está no inconsciente espírita, porque a bandeira que Kardec hasteou, que é tão linda e maravilhosa, que é fora da caridade não há salvação, que todos nós abraçamos de forma tão sincera, nos leva a termos um sentido de empatia tão grande pelo semelhante, que é maravilhoso também isso, e nos colocamos nessas indagações que você colocou. Então, acho que isso é extremamente produtivo, é extremamente pertinente. Só o detalhe de termos a consciência de que não poderemos fazer tudo, mas isso não quer dizer que devamos cruzar os braços e aceitarmos tudo como natural. Temos que continuar lutando pela melhor condição disso tudo, mas só na consciência de que temos os nossos limites. Só avisando o pessoal que está no Facebook, nós temos uma paradinha, não é isso, Rinaldo? Mas retornou agora. Mas não se preocupem que tem uma gravação inteira aqui, existem outras câmeras e a gente vai disponibilizar todos os vídeos na página do YouTube do Memorial Chico Xavier Rádio e TV Web. E focar em determinados pensamentos ou conduta, seu padrão neuronal vai mudar completamente. Uma pessoa, uma mesma lesão em mim, em você, não vai ter o mesmo comportamento neuronal. Porque se eu focar exageradamente no problema, na minha limitação, meu padrão neuronal vai mudar geneticamente. Cargas genéticas que eu tenho vão ser liberadas e o neurônio que produzia X serotonina ou noradrenalina vai produzir bem menos. Então, vai se adoecer. Então, por isso, se nós conseguíssemos absorver o que tem no Evangelho, as doenças iam ser poucas. Por isso existe o profissional psicólogo, existe a medicação para dar o suporte naquele momento e o profissional psicólogo para tentar, com a técnica que foi aprendida, de você ver aquela situação de um outro modo. Um plano B que não deu certo no seu plano. Então você tem que ter o plano B. Então, plasticidade neuronal sempre vai ocorrer, sempre. A gente está sempre mudando nosso padrão neuronal. E quanto mais a gente foca no negativo, sempre vai piorar. A questão do outro amigo é que realmente, feito o que eu disse, as casas espíritas têm que se profissionalizar no atendimento. Embora sejam poucas pessoas voluntárias que queiram realmente fazer isso, mas a gente não pode, sim, eu vejo muito isso, querer achar o que agora descobriu a cura de todo mundo. Não descobriu, a gente não consegue a cura nossa, quanto mais a cura dos outros.
Então, não adianta chegar a generalizar, achar que tudo é obsessão. Tantas influências não são realmente das pessoas perto, ou que a gente mesmo acessa pelos vídeos, por qualquer meio social, a gente não está sendo influenciado por aquilo e não tá adoecendo. Então, a gente tem que deixar de generalizar, achar que a Cristo vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo se realmente a pessoa absorver o evangelho que é passado ali. Aí vai mudar. Mas não a gente criar uma dependência na pessoa, criar uma bengala exagerada, achar que você frequentar ali ou você ter contato com aquele médium, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa melhor se você absorver o que é passado ali, seja pelo médium ou não. Tantos outros palestrantes que não são médium, mas que aquilo vai dar um start e vai ser um FM para você. Ele estava falando, um assunto é muito maior, demanda muito mais tempo do que essa 1 hora que já passou, né? Mas pelo menos demos as sinalizações, doutor Hugo generosamente, doutor Gustavo generosamente, as contribuições que recebemos aqui dos ouvintes, já é um material, já são elementos para a gente aprofundar nas nossas profissões, nas nossas atividades espíritas e humanas, de como podemos avançar no trato com o outro, né? Empaticamente, espiritualmente, profissionalmente, não esquecendo de nós mesmos, já que somos curadores, mas também feridos. Doutor Hugo, gratidão, é muito pouco, né? Para esse tempo que você disponibilizou. Vou passar aqui, doutor Gustavo também, né, que veio acompanhando a doutor Hugo. Vou passar a palavra para as suas palavras finais, os momentos finais, para despedir da nossa audiência e o pessoal que está aqui na nossa sala. Muito obrigado, Kátia, por todo o carinho. Queria agradecer aqui a todos vocês por terem separado aí um tempinho do domingo, né? Um dia preciosíssimo de descanso, para virem até aqui. Minha gratidão profunda por todos vocês. E dizer que no nosso canal, Luz da Espiritualidade, no canal do YouTube, a gente vai estar postando mais coisas relacionadas a esse tema do que os temas gerais. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado.